Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, que sempre traz os convidados. Eles compartilham conosco as suas histórias, suas conquistas, suas experiências e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa, é um prazer renovado sempre estarmos juntos, apresentando convidados. Hoje nós temos 2 convidados muito importantes que vão nos trazer um grande conhecimento, assim, de uma área específica até. E você, como sempre, vai apresentá-los para nós. Vamos lá, vamos trazer os nossos convidados de hoje. Como a senhora disse, uma das convidadas é médica, pneumologista, formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, médica do Hospital do Servidor Público Municipal e membro da Associação Médica Espírita de São Paulo. Também comunicadora da Rádio Boa Nova, com o programa Diálogos Médicos. Doutora Silvia Helena Bersácola, seja muito bem-vinda, tudo bom? Tudo jóia, e eu aqui agradeço estar aqui com vocês, é um prazer, é uma honra estar com vocês falando aqui sobre o nosso trabalho. Muito bom, que bom que você está aqui conosco, e também o nosso convidado que é profissional de marketing, editor do jornal Folha Espírita, voluntário também da AME São Paulo e da AME Brasil, comunicador da Rádio Boa Nova, também com o programa Diálogos Médicos, Conrado Santos, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos. É uma grande alegria poder estar junto de amigos aqui da FEAL, onde nós, durante tanto tempo, temos ligações tão estreitas e somos muito gratos por tudo que temos construído junto. Uma grande alegria estarmos juntos. Então, nós podemos começar perguntando para vocês como vocês conheceram as Casas André Luiz, a Rádio Boa Nova, agora a TV Mundo Maior. Conta um pouquinho para nós dessa história. Quem começa? Conrado, Silvia? Posso Pode começar, Conrado. Então conta. A nossa chegada na Associação Médico Espírita de São Paulo, ela tem uma base muito forte na década de 1990, quando a Associação Médico Espírita de São Paulo, que já existia desde 1968, passa a ser presidida pela primeira vez pela doutora Marlene Nobre. Ela sempre foi participante da diretoria, sempre exercendo aí atividades importantes, mas em 1991 ela assume pela primeira vez a presidência. E aí nós nos vinculamos à Associação Médico Espírita, junto com o Grupo Espírita Caibar Schutel, que é um grupo espírita que está em São Paulo, na região do Jabaquara, e foi fundado pela família da doutora Marlene, e nós já éramos frequentadores lá da casa, né? Em 1991, foi idealizado, a partir de uma necessidade revelada à doutora Marlene pelo doutor Bezerra de Menezes, em 1990, que fosse idealizado o primeiro Congresso Nacional Médico Espírita. Porque doutor Bezerra revelara à doutora Marlene que estava na hora do Brasil ter uma associação nacional. A doutora Marlene nunca tinha realizado um evento, e sentiu realmente a responsabilidade de fazer aquilo a pedido do benfeitor espiritual. Então iniciou um trabalho onde todo o grupo espírita Caibar Schutel se mobilizou e, através do apoio das Casas André Luiz, que naturalmente a doutora Marlene já era conhecida, já tinha um trânsito com a diretoria, fez-se uma união entre os voluntários do Grupo Espírita Caibar Schutel e das Casas André Luiz
para realizar, em junho de 1991, o primeiro Congresso Nacional Médico Espírita. Este congresso, só para que se tenha uma ideia da importância dele, desde 91 até então, ele é realizado bienalmente e, a partir de 1995, este congresso foi o palco da fundação da Associação Médico Espírita do Brasil. Ou seja, depois de 4 anos do pedido do doutor Bezerra de Menezes, a doutora Marlene, foi possível fundar uma associação nacionalmente. Depois disso, 4 anos depois, fundou-se uma associação internacional e hoje existem associações médicos espíritas espalhadas por todos os estados do Brasil e também Associação Médico Espírita Internacional em diversos países. Isso para dizer que a ligação da Associação Médico Espírita de São Paulo com as casas André Luiz é muito importante e foi a base para que juntos pudessem realizar esse congresso, que foi realizado no AMB. O congresso foi tão marcante na época que ele seria realizado na sede das casas André Luiz. Entretanto, 45 dias, 30 dias antes do evento, houveram tantas inscrições, tanta procura, que o evento, às pressas, foi deslocado para o auditório Elis Regina, no AMB. Então, toda a diretoria das casas André Luiz, a equipe de voluntários também das casas André Luiz e do Grupo Espírita Cabra Schutel foram responsáveis por organizar e dar a sustentação para médicos do Brasil inteiro que se reuniram naquele instante. Um congresso que naquela época contou com a presença de Hernani Guimarães Andrade, Carlos Augusto Pedandréia, tantos outros nomes muito relevantes que foram dando bases ao movimento médico espírita para que ele pudesse ganhar força como ganhou. Silvia? Eu, particularmente, tenho uma história, né, com as casas André Luiz, que é uma história de familiar. Aqui, né, eu sou de Santos, meus pais, eles participavam, né, participam, minha mãe ainda é diretora, do Centro Espírita Mensageiros da Luz, que abriga crianças com paralisia cerebral. Isso lá no início da década de 60, década de 70. E minha mãe, junto com meu pai, eles foram até São Paulo, e os moldes que a gente tem hoje do hospital são exatamente aos moldes da Casa André Luiz. Então, eu tenho esse apreço muito grande pelas casas André Luiz, e foi um prazer, né, assumir esse programa. Uma pena, que foi depois do falecimento da doutora, mas é muito emocionante para mim participar desse projeto. Nós queremos que vocês contem também um pouco sobre a escolha profissional. Como é que foi? Nós já apresentamos vocês aqui, né, essa parte profissional, como vocês aí são, né, a formação de vocês, mas conta um pouquinho, Conrado, para nós, como é que foi a escolha da sua profissão? A minha escolha da profissão, ela é totalmente ligada à participação no movimento espírita, sobretudo no jornal Folha Espírita. Na década de 90, quando eu relatei esse evento da Associação Médico Espírita de São Paulo, também foi um ano de grandes mudanças na vida da doutora Marlene, porque também, em novembro de 1990, faleceu o doutor Freitas Nobro, deputado que foi fundador do jornal Folha Espírita. Naquele momento, ela assumiu a direção da Folha Espírita e contou com um grupo de voluntários para dar continuidade ao jornal mensal, que era distribuído em bancas e para assinantes. Naquele momento em diante, 1991, basicamente em 93, 94, eu comecei a ajudar voluntariamente o jornal. E desde então, nunca mais saí. E aí eu acabei aprendendo bastante do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de produção gráfica. E aí a minha carreira profissional, ela foi uma consequência do que eu já tinha aprendido nos trabalhos voluntários da Folha Espírita. Então, depois fui me especializar em propaganda e depois em marketing.
e aí fiz a minha carreira em agências de propaganda, em consultoria de marketing, e continuo ligado à Folha Espírita, às áreas de comunicação das Associações Médico Espírita de São Paulo e da Associação Médico Espírita de Brasil. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade que eu me tornei um profissional voluntário para depois me tornar um profissional do mercado. E com muita alegria, porque tive muito aprendizado nos passos iniciais em que eu tive aprendendo com profissionais que cuidavam da Folha Espírita, né? E você, Silvia? Então, acho que já é vocação, né? Eu não me lembro de anteriormente ter pensado em alguma outra profissão. Desde muito jovem, 12, 13 anos, já tinha essa ideia, né, da medicina. Eu nunca pensei em fazer outras coisas além de ser médica. A pneumologia veio para mim como a mais ampla que eu considero das especialidades médicas, no sentido de olhar todos os órgãos, né? Não existe uma limitação a um órgão específico, porque o pulmão ele tem uma integração muito grande com todos os sistemas do nosso organismo. E, além disso, o meu pulmão, né, que eu amo tanto, ele tem muito a ver com a alma das pessoas, né? O sentimento está dentro do pulmão, e as doenças que são afetadas no pulmão, elas têm uma grande correlação com os desequilíbrios da alma. Em relação ao médico espírita, meu pai fazia capelania, então eu tive o privilégio de nascer dentro de um berço espírita, e ele fez capelania por 35 anos. E era uma frequência grande participar com ele dessas capelanias dentro dos hospitais e dentro das casas das pessoas. Então nós íamos lá, conversávamos com as pessoas, dávamos passe, né, fazíamos o acolhimento fraterno, e assim ele fez durante muitos anos. E eu trouxe isso comigo desde muito cedo no consultório, sempre abordei as questões da alma, independentemente, né, eu sempre achei que a interferência da alma sobre a doença, o entendimento que o médico tem que ter com o seu paciente, a paciência, prescrutar mesmo aquilo que vai dentro do âmago dessa pessoa, porque a gente sabe, né, vai ao médico, tem uma boa conversa, a pessoa já fala, nossa, acho que eu tô melhorzinho agora, né? Trabalhei mais de 25 anos no pronto-socorro, e com isso tive muita experiência de campo, né? Passei por algumas pandemias, né? Assim, a fase da AIDS não foi fácil, né? A fase do H1N1, então houve um grande enfrentamento de todas essas doenças. Passamos agora pelo Covid. Hoje eu tenho emprego administrativo também, eu trabalho numa seguradora, na questão de gestão de pessoas, tá? De gestão populacional, de cuidados, de encaminhamentos da população da melhor forma. Mas tenho feito ainda consultório, né? Eu nunca deixei de fazer a parte assistencial, e eu usei muito a parte da telemedicina nesse período agora da pandemia, nesses últimos 2 anos. Olha, que coisa linda, né? Hoje nós estamos com 2 pessoas, como eu falei, tem muito a nos contar. São grandes exemplos, porque quando a gente pensa nesse programa, Quem Somos Nós, a gente sempre traz pessoas assim que têm algo, um diferencial, né? Isso serve de exemplo para muita gente que às vezes acha que não pode fazer nada, que está em casa, que não tem a oportunidade. Todos nós podemos fazer alguma coisa. E eu me lembro do programa que vocês apresentam, Diálogos Médicos, que está de longa data, né, na Rede Boa Nova de Rádio. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história desse programa, como começou. Eu me lembro que no tempo da doutora Marlene, desde esse tempo eu já conhecia, já ouvia, mas passaram muitos profissionais por esse programa, né, desde o começo até agora. Conrado, começa histórico? Começo. A gente estava até conversando entre nós e entre outros amigos da AME São Paulo. Provavelmente, este programa tenha se iniciado por volta do ano de 1994, 1995.
E exatamente nesta época, o movimento médico espírita no Brasil começara a ganhar um destaque pelo trabalho realizado pelos médicos aqui de São Paulo e depois crescendo no Brasil. E qual que foi a proposta do programa inicialmente? É exatamente colocar um médico, uma equipe de médicos que pudessem discutir assuntos da atualidade, assuntos mais aprofundados do ponto de vista de conteúdo científico da doutrina espírita, no contato direto com os ouvintes, né? Então, os primeiros anos do programa, e ele sempre foi encabeçado pela doutora Marlene Nobre, pelo doutor Marco Antônio Palmieri, membro da Associação Médico Espírita de São Paulo. Depois se juntou a eles a doutora Elizabeth Nicodemos, que também é uma das fundadoras da Associação Médico Espírita de São Paulo. E eles realizavam programas, as gravações, eu tive a oportunidade de estar com eles por 2 vezes, gravando na sede da Casa Transitória em Guarulhos, né? Onde nós tivemos a oportunidade de fazer um programa ao vivo. E um dos grandes diferenciais desse programa desde o início é um contato com o público, que podia ligar, fazer perguntas sobre temas relacionados à sua saúde, relacionados ao próprio momento em que, de repente, se discutia algo de muita relevância no país, né? Este programa deu suporte à voz do movimento médico espírita em momentos muito importantes da nossa história, como, por exemplo, a discussão da eutanásia, a discussão da legalização do aborto, a discussão da legalização do aborto do anencéfalo, que foi uma das últimas bandeiras que a doutora conseguiu travar, junto, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, né? Ela foi convidada para defender a posição médico-espírita, né? E o programa sempre teve esta alma. E o que ele também trouxe foi uma oportunidade de se estudar com olhos voltados à saúde, à questão da ciência, muito detalhadamente a obra de André Luiz. Então, a coleção Vida no Além, do André Luiz, composta pelos 14 livros, foi totalmente dissecada durante os anos do programa e nós temos continuado este estudo. Agora estamos estudando o livro Missionários da Luz, quase já concluindo o livro depois de muito tempo, né? Então, Diálogos Médicos, até o próprio nome, ele nasceu para isso, para que os profissionais de saúde médico-espíritas, pudessem dialogar com a audiência da rádio, com a população em geral, com o movimento espírita em geral, abrindo realmente esse laço de conexão entre a medicina, a ciência e a doutrina espírita. Pode falar, Silvia. Eu me aproximei de uma forma mais atuante, vamos dizer assim, dentro da Associação Médica Espírita e junto ao grupo Espírita Caibar Schutel, de mais ou menos uns 12 anos para cá. A gente trabalha especificadamente nas quintas-feiras, no trabalho onde a gente tem um acolhimento fraterno, trabalho de fluidoterapia, palestras, inclusive palestras referentes a livros de André Luiz, né? Porque a gente sabe que André Luiz é o nosso exemplo, né? Além do Cristo, é claro, mas de grande transformação no mundo espiritual, né? A capacidade que ele teve de se transformar e nos possibilitar toda essa maravilha, né? Através do Chico, sob o comando de Emmanuel. E a partir desse trabalho existe um atendimento médico, né, de vários profissionais médicos da AME, mas também de profissionais não médicos. E o que a gente replica no nosso programa, tanto que a gente tem o Conrado, a gente tem o nosso diretor de som, que é o Carlos Augusto, e que participam conosco como se fossem ouvintes, né? E que às vezes nos colocam até em saia justa, nos fazendo perguntas, tanto referentes à própria medicina, e essa associação que a gente tem da medicina espiritual com a medicina que a gente pratica, né?
E quando a gente lê a obra, é de uma emoção muito grande, né? Porque descortina para a gente um mundo que a gente já deve ter visto no plano espiritual antes de reencarnar, mas que a gente rememora, né? E consegue fazer esse link entre a medicina da alma e a medicina terrena. E assim a gente vem trabalhando, a doutora, né, faleceu em 2015, foi a partir daí que a gente teve uma outra combinação de pessoas. A gente já teve o Luiz Mariotti, que é um geriatra, já tivemos outros psiquiatras com a gente, que é o Rafael Latorraca. Agora conosco nós temos a Emily Munhoz, que também é uma psiquiatra. E assim nós temos muitos convidados também, porque vale a pena chamarmos pessoas que tenham especialidades diferentes da nossa. Então nós falamos especificadamente de suicídio, né? Nós sempre destacamos, principalmente no Setembro Amarelo, a questão do suicídio, e assim por diante. Falamos muito de pineal, trouxemos a Fernanda, que também é uma especialista, e assim a gente vai trazendo o melhor de novidade e ao mesmo tempo tendo como nossa base a obra de André Luiz. Nós vamos continuar conversando aqui com a Silva e o Conrado também no nosso programa Quem Somos Nós de hoje, e convidar você que está na nossa sintonia a conhecer o CASO. O CASO é o Centro de Atendimento Solidário Online. Se você está precisando de ajuda, uma palavra amiga que possa auxiliar você em seus medos, suas angústias, suas dúvidas, nós estamos aqui para acolhê-lo. Nós, da Fundação Espírita André Luiz, junto a centros espíritas parceiros, estamos dispostos a oferecer a você um atendimento solidário à distância, de forma muito simples e muito prática. Você pode também ficar tranquilo, porque o atendimento é fraterno e é sigiloso, e se você precisa do atendimento ou conhece alguém que esteja precisando, é só indicar o CASO, Centro de Atendimento Solidário Online. Acesse o site para ter as informações e também para ter o atendimento, amigosdaboanova.com.br/caso, C-A-S-O. Repetindo, então, amigosdaboanova.com.br/caso. Lá tem todas as informações, nós estamos aqui para ajudar você. Nós queremos... Pode falar, Sra. Vanderlei. Eu queria aproveitar esse gancho aí que você deu sobre Sim. O caso, que nós estávamos conversando com a doutora Silvia nos bastidores, aí ela estava falando de um atendimento também que eles estão prestando. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho assim, como foi esse tempo de pandemia, né, no trabalho de vocês e esse trabalho que vocês estão realizando também, divulgar. No momento em que a Casa Espírita fechou, os tempos de cada um, o que a gente sentiu? Que a gente tinha muitos pacientes em acompanhamento, porque o nosso foco, geralmente, no trabalho era relacionado a doenças crônicas, a pessoas que tinham mediunidade ou doenças psiquiátricas, muitas vezes acompanhamento de gestantes. Então, a gente sempre esteve muito próximo de pessoas com doenças clínicas ou mesmo no campo psicológico e da mediunidade. E como fazer para atender essas pessoas? Então, uma das ideias foi, vamos começar a telefonar essas pessoas. E a partir daí, né, o nosso presidente, que é o Fábio Nasghi, ele teve a ideia de criar uma plataforma, e nessa plataforma, via telefone, nós iniciamos esse processo de contato com as pessoas. E as pessoas nos procuravam geralmente pelo site de São Paulo, faziam a inscrição e nós entramos em contato com essas pessoas. E de que forma a gente faz isso? É o acolhimento fraterno via telefone. É um atendimento ativo, onde nós falamos sobre questões muito sérias que envolveram luto, que envolveram solidão, que envolveram a perda do trabalho e, consequentemente, da perda financeira, de pessoas que, além de enfrentarem o Covid, estão enfrentando doenças crônicas como doenças oncológicas, né, e estão sozinhas, né, pessoas que ficaram isoladas, que têm medo, e a gente tem feito isso pelo Brasil todo. Isso tem sido uma coisa muito interessante, como isso repercutiu. Então, falamos com o Amazonas, né?
é muito interessante que isso a gente não faria, né, no atendimento presencial, e até o próprio Conrado fala sempre, o online veio a complementar, né, o presencial, porque a gente não pode parar de dar atenção a essas pessoas, né. E uma das coisas que a gente faz nesse atendimento é transformar a casa da pessoa no templo espírita, né. Então, a casa se transforma no acolhimento, se transforma no local onde a gente reza, no local onde a gente faz o evangelho no lar, no qual a gente tem leituras edificantes, para que a gente possa blindar a nossa casa contra as influenciações, contra o medo, contra, né, a depressão. Então, isso tem sido um trabalho bastante gratificante e a gente continua fazendo. Mesmo com a reabertura do nosso centro, a gente vai continuar o nosso trabalho. Muito bom, só temos 1 minuto de programa. Então, Conrado, pode deixar aí sua mensagem final e o convite, né? Que dia e horário, como acessar o programa? Muito bem. Então, fica aqui o nosso convite para todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, para que possam acompanhar Diálogos Médicos. Estamos agora avançando com o trecho final do livro Missionários da Luz, de André Luiz. O programa vai sempre ao ar às terças-feiras, às 15 horas, mas também fica disponível na plataforma da FEAL para todos aqueles que quiserem ouvir programas anteriores e seguir conosco. Será uma grande alegria contar com todos participando e que a gente possa seguir levando adiante esse programa por muitos anos. Nosso agradecimento à Fundação Espírita André Luiz por acolher o movimento médico espírita há tanto tempo em sua casa. Senhora Vanderly? Eu gostaria de pedir para a doutora Silvia que ela desse um contato, assim, desse trabalho que é realizado de atendimento fraterno online, e a gente fica contente de saber que tantas instituições, organizações estão fazendo esse trabalho. É como você falou, complementou o presencial, né? Suplementou, não sei, e muitas pessoas estão sendo atendidas, né? Às vezes o que mais a pessoa precisa é ouvir uma palavra. Então, eu gostaria que você desse o contato para nós. Pode ser direto através do nosso site, no www.amesaopaulo.org.br. Lá vocês fazem a sua inscrição e nós temos uma secretária e via WhatsApp é agendado o horário e nós, em sequência, faremos a ligação. Maravilhoso, muito bom. Obrigada por vocês participarem aqui do programa. Parabéns pelo trabalho, sucesso para você. Um grande abraço, Silvia. Abraço meu, uma semana abençoada para vocês todos. Obrigada, Conrado, tudo de bom. Obrigado, uma boa semana, fiquem em paz, fiquem com Deus. Maravilha, nós estaremos de volta no próximo Quem Somos Nós, trazendo mais convidados aqui no programa. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. E até o próximo, senhora Vanderly. Até, foi um prazer conhecê-los e continuo sendo ouvinte do seu programa Diálogos Médicos toda terça-feira às 13 horas, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço. Você acompanhou Quem Somos Nós?